Olá, meus queridos, nós estamos no nono review. Hoje é dia de falar de imperialismo, neocolonialismo e Primeira Guerra Mundial, né? Resolvendo questões, como sempre, tradição, 10 questões por semana. Então vamos lá, toma nota de tudo, presta bem atenção e conta sempre com a gente, tá? Vamos lá, aqui estou com o Thiago Breiner e Malu Soares. Lembrando sempre que esse conteúdo aí que contempla a transição entre o século XIX e XX, ele é importantíssimo. Todos os vestibulares, desde o Enem e as particulares, sempre abordam temas relacionados a esses três tópicos, então o foco total vale a pena demais. Primeira questão. Vamos lá, pessoal, começando então mais uma bateria de resoluções, né? Primeira questão aí, na segunda metade do século XIX, muitos povos africanos, asiáticos viram seus territórios serem ocupados pelas potências europeias. Sobre o imperialismo e o neocolonialismo europeu na África e na Ásia, leia atentamente as afirmações abaixo. Então, a questão, perceba que já está trazendo aí um bom contexto para a gente, já está traçando aí o que é que ela vai trazer para a gente, que vai ser justamente essa invasão, né, esse neocolonialismo dos países europeus, tanto nos países africanos, como também nos asiáticos. Vamos então para as afirmações. Assim. Primeira afirmação: o desenvolvimento industrial das grandes potências europeias levou ao empreendimento de um novo modelo de colonização. O aumento da produção e o acúmulo de capitais fizeram com que essas potências buscassem ampliar seus mercados e adquirir matéria-prima a custos baixos. Gente, essa primeira afirmação aí está correta, tá? Lembra que o neocolonialismo, né, essa política neocolonial, ela vai surgir dentro de um contexto de segunda revolução industrial, de busca por mercado consumidor e acesso à matéria-prima, né, dessa nova etapa, então, do sistema capitalista, e realmente, né, é um novo modelo de colonização. O próprio nome diz, né, o neocolonialismo. Então, vai ser um novo modelo, uma nova etapa. Então, primeira afirmação aí tá correta, tá bom? Alternativa 2, né, segunda afirmação, durante a Conferência de Berlim, ocorrida entre os anos 1884 e 1885, as potências europeias estabeleceram regras para a exploração e ocupação da África, levando em consideração a diversidade cultural e as identidades étnico-territoriais. Gente, de fato, é na Conferência de Berlim, né, que a gente vai ter oficialmente a partilha do continente africano entre os países europeus, mas não houve esse respeito que a alternativa está trazendo para a gente, não, muito pelo contrário. Não houve um respeito pela questão da soberania desses países, pelas suas culturas, pela sua língua. Então, a gente vai ter, inclusive, a criação, né, daquelas famosas fronteiras artificiais. Então, a segunda alternativa está incorreta, tá bom? Justamente porque, apesar da Conferência de Berlim trazer, né, essa exploração, né, essa partilha do continente africano, ela não trouxe essa partilha levando em consideração a diversidade cultural ou esse respeito à soberania dos países africanos. Então, corta aí a alternativa 2, está incorreta. Vamos para a 3. Os povos africanos e asiáticos não aceitaram passivamente o domínio dos europeus, o que gerou diferentes formas de resistência em ambos os continentes. Muitos nativos utilizaram várias técnicas e táticas militares para defenderem-se contra a ocupação e a exploração dos europeus. Gente, está correto. Como a gente viu, né, desde a afirmação anterior, essa ocupação dos países europeus, tanto no continente africano como no asiático, não foi pautada no respeito pela cultura, pela língua, pela soberania desses locais. Então, dentro, né, dessa política de fato tão violenta, tanto física como simbólica, esses locais, de fato, vão promover resistências. Então, a gente vai ter revolta na China, vai ter revolta na Índia. Então, a alternativa 3 também está correta. A última, então, a 4, o discurso ideológico que procurou legitimar o domínio e a exploração europeia nos continentes africano e asiático foi baseado nas teorias raciais. Difundiu-se a ideia de que os europeus constituíam a raça branca e superior, cuja missão era levar a civilização para lugares habitados por raças inferiores, primitivas e bárbaras. Essa aí também está correta, tá, pessoal? Vai justamente criar-se esse discurso, né, pautado nessas teorias raciais, né, que vão buscar trazer uma legitimidade, né, uma certa ciência, né, para essas ações, para justamente tornar legítimo, né, toda essa intervenção,
toda essa violência, né, como eu falei, simbólica e também física, essa intervenção, essa invasão a esses países. Então, de fato, vai se então criar esse discurso ideológico pautado em preconceitos, né, criando então essas teorias raciais para buscar legitimar, né, essas ações imperialistas dos países europeus. Então, a única, portanto, que está incorreta é a 2. As outras todas estão corretas. A gente fica como gabarito, então, a alternativa D, pessoal. 1, 3 e 4 corretas. Vamos agora para a segunda questão. Vamos embora. Segunda questão diz assim, ó, analise a imagem seguinte. Pode passar aí, Malu, por favor. Pronto, galera, aí vocês estão vendo um cartaz, né? Nitidamente vocês estão vendo o branco europeu aí segurando o chicote, e o que está aqui mais na frente com um sinal de imponência aí, né, de soberania sobre os povos negros, né? Então, isso aí, e ali você está vendo ali no fundo a palavra Congo, vocês estão vendo aí uma clara referência ao imperialismo, ao neocolonialismo, à ação da Europa sobre a África, tá? E aí você percebe o cara aqui na frente mais parecido com o inglês, o lado de trás mais parecido um belga, ou até um francês. Repare que a Conferência de Berlim, ela deu a Inglaterra e França a hegemonia, né, sobre o continente africano. Tá? Então é isso que está sendo representado aí nesse cartaz. Então vamos ver o que é que ele quer na questão a partir desse cartaz. No contexto da expansão imperialista na África, a imagem faz referência às resoluções da Conferência de Berlim. Conferência de Berlim, galera, vê só, o que é que aconteceu? Lembra que a Alemanha não tinha, e a Alemanha e alguns outros países não receberam ou não participaram, em princípio, desse imperialismo na África, e aí se industrializaram depois e queriam também, né, sua partezinha aí no continente africano, e realizou-se a Conferência de Berlim para resolver esses problemas, né, resolver essas disputas, né, que haviam entre essas principais potências europeias, para que fosse decidido quem ia ficar com que parte, né, para que não entrasse essas potências em guerra, e que isso ficasse bem dividido, né, entre os países da Europa, quem ia ficar com o quê, né, na África. É a partilha da África, né, Conferência de Berlim é a partilha da África pelos países da Europa, claro, sem a permissão dos africanos, sem perguntar se podia ou não, simplesmente fizeram isso baseado, inclusive, como o Malu falou aí, nessas ideias raciais, nas teorias raciais do darwinismo social, né, que principalmente que colocava aí o homem branco europeu acima dos demais povos. Então ele, como um grande povo civilizado, teria aí a obrigação de civilizar esses novos povos e, obviamente, aí sem precisar da opinião desses povos se eles queriam ou não, entre aspas, serem civilizados, tá bom? Então, faz referência à Conferência de Berlim, e aí ele quer saber o que dizia a Conferência de Berlim, né? Então, na letra A, diz assim, mantiveram a ajuda econômica aos países pobres atingidos pela escravidão. Não, a Conferência de Berlim não foi para botar ou para gerar ajuda econômica para os países africanos, tá? Não foi. Foi pelo contrário, foi para exercer a economia capitalista exploratória nesses países. Letra B, asseguraram a supressão do tráfico negreiro em respeito aos povos africanos. Olha, até tinha uma ideia mais ou menos aí já que o capitalismo industrial precisa de mercado consumidor, até tinha essa ideia de acabar com o tráfico de escravos, tá? Mas em respeito, né, fazer isso porque respeitavam os povos, não mesmo. Fariam isso porque era interessante economicamente para as indústrias e para as empresas ter um maior mercado consumidor, beleza? Então, a letra B também não pode ser. A letra C, atestaram a superioridade, a Conferência de Berlim atestou a superioridade dos europeus baseada na teoria do darwinismo social, acabei de falar, perfeito, darwinismo social, né, uma deturpação aí da teoria da evolução de Darwin, onde mostra que os mais fortes, os mais civilizados, os mais aptos e mais capazes são os europeus brancos, então eles têm esse domínio, essa hegemonia sobre os demais povos do planeta, tá bom? Letra D, declararam a ilegalidade dos territórios ocupados. Não. Pelo contrário, né, eles ocuparam esses territórios. Eles não, como é que eles iam declarar ilegal o que eles estão fazendo? Né? Não faz muito sentido. Sem o consentimento dos governos locais,
Não, inclusive havia muita aliança com governos locais, lembra disso, hein? Muitas potências europeias se aliaram a potentados locais na África e na Ásia também, os chamados protetorados, né? Havia também essa ajuda de uma parte da elite e dos próprios países que foram colonizados. Letra E, proibiram a convivência entre os povos africanos dominados pelas diferentes potências europeias. Não houve essa proibição de convivência. Enfim, na verdade, a própria Conferência de Berlim, ela não foi lá feita para que se impedisse a convivência dos povos africanos, né? O que houve ali foi uma redefinição dessa convivência, né? Muitas etnias foram criadas, outras foram separadas, mas as pessoas continuaram ali convivendo, né? Não tem como impedir a convivência, beleza? Então, sobra para a gente aí na segunda questão, a letra C como gabarito. Vamos para a próxima questão, então, né, pessoal? Lado ocupado pelo motorista em um automóvel. Então, vejam aí que está trazendo um mapa mundi, né, para a gente. E aí, os que estão marcados de uma corzinha mais clara, né, são os motoristas que ficam do lado esquerdo. E os locais no mapa que estão marcados numa tonalidade mais escura, mostra que são os locais em que os motoristas, né, ficam ocupando o lado direito, né, do carro. O que é importante, né, a gente pensar com essa questão, né? Vou passar aqui para o comando dela. É importante, pessoal, para a gente poder responder essa questão, a gente ter uma noção, né, básica, né, mínima, da questão de geografia. Então, perceba que na Europa, né, no continente europeu, o lugar que está marcado, né, nessa tonalidade mais escura vai ser justamente o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha. E justamente, né, nos outros locais, né, como a questão no continente asiático e no africano, os locais que também vão estar marcados nessa tonalidade, né, mais escura são justamente os locais que foram neocolonizados pela Inglaterra, que foram invadidos pela Inglaterra dentro desse contexto de política imperialista. Então, a gente está vendo aí, vou voltar aqui para vocês perceberem no mapa, o sul do continente africano, inclusive a África do Sul, a região da Índia. Então, são territórios, né, dentro desse contexto imperialista, e ter também, né, como eu falei, essa noção básicazinha, né, de poder ler o mapa mundi, mesmo sem estar aí escrito, né, de fato, quais são esses países que estão envolvidos. Então, vamos ali para o comando da questão. A interpretação da imagem demonstra que a distribuição de países onde se dirige do lado direito coincide, em grande parte, com a zona de influência ou dominação exercida pela Inglaterra, pessoal. Como eu falei, mostra que, por exemplo, a Índia e a África do Sul sofreram a influência da Inglaterra. Não foram elas que exerceram sua influência. Quem exerceu a influência e dominação nesses locais que estão marcados no mapa foi justamente a Inglaterra. Lembra que, inclusive, Breiner falou agora há pouco para vocês que, inclusive, durante a Conferência de Berlim, a Inglaterra foi um dos países que mais teve território, né, em seu domínio durante a partilha da África. Então, a Inglaterra, né, era a grande, né, rainha dos mares, a grande imperialista, né, dentro desse contexto aí de neocolonialismo. Então, a gente vai ter, portanto, como gabarito a alternativa C, pessoal. O mapa mostra áreas de dominação da Inglaterra dentro desse contexto de neocolonialismo. Então, vamos agora para a questão 4, pessoal. Estamos chegando na metade já. Vamos lá. Questão número 4. Ela diz assim para a gente. Diz não, né? Está mostrando para a gente duas imagens aí. De um lado a Colômbia, do outro a Joana d'Arc, né? Então, veja que tem duas imagens de duas mulheres. A Colômbia ali, que passou a representar a liberdade, passou a representar a república, e muitas vezes, né? Representava também veja que, por exemplo, a Estátua da Liberdade é uma mulher, enfim, então ela representava esse ideal de liberdade, de expansão também, né, republicana, nos Estados Unidos. Na França, você está vendo ali do outro lado Joana d'Arc, que é um grande ícone aí do nacionalismo alemão, da expansão daquela Alemanha forte, nacionalista, expansionista, né? Então, veja que é uma referência à força desses dois países, mas vamos ver o que é que ele quer que a gente interprete, basicamente, dessas duas imagens aí. Então, perceba que tem duas mulheres representando ideologias desses dois países, tá? Vamos ver.
Na pintura de John Guest, figura 1, a que vocês viram lá da Colômbia, a mulher angelical carrega a luz da civilização para iluminar os caminhos e guiar homens e carroças na marcha para o oeste dos Estados Unidos. Enquanto ela avança e expande os cabos do telégrafo nos caminhos por onde passa, tanto os indígenas nativos como os animais selvagens fogem amedrontados. Ou seja, ele já está dizendo para você que a Colômbia está representando aí a expansão americana, a expansão dos Estados Unidos para o oeste, a marcha para o oeste, século XIX, beleza? E, obviamente, a quem está ali na frente, no meio do caminho, fica amedrontado, né? Os animais, né, começam a fugir, enfim, os indígenas também começam a fugir dessa expansão. No centro do cartaz, figura 2, que já é a figura do outro lado, a mulher com a armadura, uma referência à heroína Joana d'Arc, traz na mão direita erguida um ramo de oliveira, símbolo da sabedoria universal. A mão esquerda segura o escudo com as cores da bandeira da França e o lema Progresso, Civilização e Comércio. Então perceba, você está vendo alguns símbolos aí, a mão esquerda segurando um escudo, tá, com as cores da bandeira, guerra, tá, força, guerra, militarismo ao lado de nacionalismo, ao lado de progresso, de civilização, enfim, e do comércio também, que também é uma forma de expansão, nessa expansão do comércio. É a alegoria da França conquistadora, que se expande para a Ásia e África. Então, as duas figuras estão fazendo referência à força expansionista, capitalista, comercial, nacional, desses dois países, de um lado Estados Unidos, do outro França, e você pode expandir essa ideia da França para os demais países da Europa, que também praticaram imperialismo e expansão para a África e para a Ásia, beleza? Distantes, levando as luzes do progresso e do comércio para os povos que, por desconhecerem o majestoso brilho da civilização europeia, vivem na escuridão. Galera, as imagens e o texto já estão dizendo para vocês tudo o que tem para dizer. Ele está falando do século XIX, ele está falando de imperialismo, ele está falando de expansão, ele está falando de ideias que surgiram no século XIX para promover a percepção de que europeus, brancos, anglo-saxões, essa galera, não só esses, mas o europeu em si, o branco, e os americanos são as raças superiores e elas devem expandir a civilização para o mundo, porque o mundo não é capaz de fazê-lo sozinho, precisa dos mais capazes, que são esses brancos. Então, são teorias e ideologias que surgem para justificar a expansão imperialista, tanto dos Estados Unidos na América, quanto dos países como França na Europa, tá bom? Então, vamos ver o que é que ele quer saber aí. Letra A. Quer dizer, eu tenho um textinho, né? As imagens são alegorias, são representações, né, de duas ideologias imperialistas do século XIX. Ele está afirmando que são ideologias que são imperialistas, que são do século XIX. Ele está dando toda a questão. Sintetizadas em quais expressões? Que expressão pode sintetizar isso? Letra A, ética dos peregrinos. Não faz muito sentido, né? Ética como modo de ser, como modo de existir dos peregrinos. Isso não tem a ver com a expansão imperialista do século XIX. Tá? E a luta contra a barbárie. Olha, essa pode até considerar. Havia essa ideia de uma luta contra a barbárie. Beleza? Mas como, né, se os Estados Unidos e a Europa são uma civilização e lutam contra a barbárie, inclusive muitas imagens traziam essa ideia de que esses povos eram bárbaros, beleza? Mas ele está falando de ideologias, de conceitos do século XIX para representar esse expansionismo, tá bom? Então, essa aí dá para considerar mais ou menos, mas a gente não traz uma ideologia como a gente tem, como a do darwinismo social, como a do Destino Manifesto, como a do Fardo do Homem Branco, tá? Como todas essas que a gente vai ver. Letra B, ideologia do branco anglo-saxão protestante. Vê só, esse é um tipo de expressão, inclusive, que surge aí no século XX, mais ou menos, também, para representar o poderio que o branco anglo-saxão europeu protestante exerce no mundo, né? Um poderio econômico e tal, mas aí é uma coisa do século XX, fazendo referência a uma visão geral de como essa galera exerce o poder, não necessariamente falando aí do imperialismo do século XIX,
beleza? E salvacionismo imperial. Também não faz o menor sentido essa ideia de salvacionismo, como se fosse salvar, que é uma coisa, inclusive, às vezes, mais religiosa, misturada com militar também. Então, não faz muito sentido essa do salvacionismo, tá? E a ideologia do branco anglo-saxão é uma coisa mais do século XX para explicar como esse tipo humano exerce hegemonia no mundo. Letra C, Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso é do século XX, é da segunda metade do século XX, dentro da Guerra Fria. É uma política econômica criada pelos Estados Unidos, no governo ali de Kennedy, mais ou menos. Pegou aqui o Brasil, a transição de JK para Jânio Quadros, né, de Kubitschek para Jânio Quadros, né, que era uma ideia de auxiliar, né, economicamente a América. Inclusive era chamado de Plano Marshall da América Latina, né? Não tem a ver com imperialismo, tá? Não tem a ver com o século XIX, não tem a ver com a ideia de superioridade racial. É uma ajuda econômica para países da América Latina. Letra não, né? Processo civilizatório afroasiático. Olha, há essa ideia de civilizar, mas presta atenção, quando ele fala processo civilizatório afroasiático, ele está falando aí, dando a ideia de um processo natural de civilização, né? Um processo civilizatório, ou seja, a civilização acontecendo, o mundo social, né? Todo esse processo de costumes, de hábitos sendo construídos. E não é disso que está se falando. No século XIX, o imperialismo e essas ideologias pregavam que o homem branco deveria intervir nesse processo civilizatório. Então, ele é que devia guiar esse processo civilizatório. Tá? E essa expressão aí não está dando conta disso. Essa expressão está falando de um simples processo civilizatório que acontece naturalmente, sem intervenção. Então, não dá para dizer também que esse processo civilizatório aí faça parte. Tá? Letra D, guerra justa. Guerra justa é aquele conceito de que há justificativas para se fazer guerra. Tá? E isso aconteceu nos diversos períodos da história. Na Roma antiga, no Brasil aqui, para caçar os índios, foi usado o termo guerra justa. Então, não é algo que está relacionado necessariamente ao século XIX, ao imperialismo e à vontade dos europeus e americanos de partilharem e exercerem esse domínio colonial sobre os países da África e da Ásia, beleza? Então, essa guerra justa aí está meio deslocado, né? Está uma coisa muito geral, não é uma coisa específica do século XIX. Ocidentalização do mundo oriental também é uma parada bem generalizante. Tá? Houve uma ocidentalização de partes do Oriente? Sim, houve a influência do Ocidente, sim, mas isso aí está falando de uma coisa muito geral. A gente pode falar disso no século XX, no século XIX, né? Então, o que ele está querendo aí são as teorias criadas para explicar o século XIX, o imperialismo do século XIX, a expansão europeia e americana. Beleza? Então, não faz parte. E a letra E, que é a correta, destino manifesto e fardo do homem branco. Destino manifesto é aquela ideia de cunho religioso, inclusive, de que os norte-americanos, por exemplo, calvinistas, né, têm a providência divina ao lado deles, né, eles progridem porque Deus está do lado deles e eles devem levar essa civilização para o oeste, marcha para o oeste, destino manifesto. Falou de destino manifesto, liga aos Estados Unidos, liga a expansão para o oeste. E fardo do homem branco. Fardo do homem branco também é uma teoria que existiu, que existe para se referenciar essas ações no século XIX, baseadas no cientificismo do darwinismo social, baseadas na superioridade racial, né, que diz ou que mostra como o homem branco ele tem esse fardo, o fardo de levar a civilização para o resto do mundo. Sacou? Então, de um lado, você tem Destino Manifesto, uma parada de cunho mais religioso, aí nos Estados Unidos. Do outro lado, você tem o fardo do homem branco, um conceito que surge mais baseado na ciência do século XIX e na Europa, tá bom? Então, perfeitamente se encaixa um nos Estados Unidos, na figura da esquerda, um na Europa, da França, da figura da direita, beleza? Então, fica aí pra gente a letra E como a verdadeira, né? Como o gabarito dessa questão. Vamos para a próxima, né, pessoal? A quinta questão está trazendo aqui esse enunciado, né, para gente. Vamos ler.
Se a América Latina não foi esquartejada como a África, deveu-se ao fato, é preciso reconhecê-lo, de ter tido, sem que houvesse solicitado, um tutor ousado, porque se atreveu a dizer que a América era para os americanos, no momento em que apenas tinha a ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse tutor se transformou em grande potência, mudou seu discurso e gritou que era dono. Gente, lembra, né, como a gente está sempre tocando nessa mesma tecla, que durante esse período do neocolonialismo, né, a gente vai ter, né, essa intervenção, essa interferência direta dos países europeus, tanto no continente asiático, como também no continente africano. Mas não foi, então, uma coincidência, né, que o continente americano ficou, né, digamos que, de fora, né, dessa política neocolonialista. Por isso que a questão está aí dizendo que a América Latina não foi esquartejada como a África, ou seja, não sofreu com esse neocolonialismo como o continente africano sofreu. Mas por quê? Justamente, né, porque os Estados Unidos, que na época se julgava uma potência sem ter chegado a esse patamar, né, ainda, buscou justamente firmar sua hegemonia, seu poder de influência no seu próprio continente, pessoal. Os Estados Unidos, ele não vai querer perder seu espaço político e econômico para os países europeus. Óbvio que pode parecer muito bonito, né, o discurso de que os Estados Unidos iriam proteger, né, os países americanos, ia ser um tutor, mas perceba que o próprio enunciado diz que ele foi um tutor sem ser solicitado. Os Estados Unidos está tomando essa postura por um interesse próprio, para que ali ele pudesse colocar em prática a sua própria influência, o seu próprio interesse, né, nos países latino-americanos. Então perceba aí que é esse o contexto que o enunciado está trazendo para a gente. A partir da análise do texto, é correto afirmar que, vou ler para vocês a alternativa A, a primeira. A América Latina, desde a primeira metade do século XIX, é um instrumento do imperialismo estadunidense, que, historicamente, impôs àqueles países políticas como a doutrina Monroe e a política do Big Stick. Exatamente, pessoal. Enquanto os países europeus estão buscando fazer essa interferência nos continentes africanos e asiáticos, os Estados Unidos está buscando firmar a sua influência e seus próprios interesses no próprio continente americano. Então, a gente vai ter no início do século XIX a questão da doutrina Monroe, né, que vai apoiar esses processos de independência, né, dos países na América Latina. Pensem, pessoal, não esqueçam, uma colônia ela está restrita ao comércio com a sua metrópole, um país independente não. Então, era vantajoso economicamente, inclusive para os Estados Unidos, que esses países se tornassem independentes, porque assim eles poderiam fazer o seu comércio com eles. A gente vai ter posteriormente com a política do Big Stick, né, vai justamente fortalecer ainda mais essa influência americana, estadunidense, né, nos países americanos. Então perceba que o enunciado está dizendo que no início é um apoio, mas depois ele diz que é dono, justamente por esse fortalecimento, né, essa parte mais direta de influência americana com o Big Stick. Então tá correto aí, então, a alternativa A. Vamos para a próxima. Se quiser ler, tá, Tiago, também. A letra B, ó. E lembrando também o que o Malu tá falando aí, que ele fala primeiro defende, né, depois se torna dono. Até me esqueci como é que diz lá no texto. Mais ou menos isso, né? Mas é esse processo mesmo. A doutrina Monroe, que foi uma defesa da América mais diplomática, né? Ela terminou aos poucos se tornando uma intervenção pela força, né? Então o Colorado PUC também, que já previa que países que quisessem ser anexados pelos americanos eles iam lá e fariam essa anexação, e o Big Stick, que é já no final do século XIX, que é de fato o poderio americano dizendo, olha, não se mete aqui não, que nós temos um grande porrete para atacar na cabeça de quem venha querer interferir aqui na América. Então, de fato, é esse processo de uma diplomacia para uma diplomacia mais da conversa, né, do diálogo, e depois para uma diplomacia já do Big Stick mesmo, do porrete, da violência e da intervenção mesmo. Passa? Então, letra B, as divisões sofridas pela África decorrentes do imperialismo do século XIX não puderam acontecer no continente americano em virtude da imposição ao respeito. Não, né, galera? Respeito não. Tira essa palavra daí. Feita da Conferência de Berlim entre Estados Unidos e potências europeias da autodeterminação da América Latina. Vejam só.
tudo troncho, né? Primeiro, não há um respeito, a Conferência de Berlim não foi criada para se dividir, ou enfim, se colocar um respeito ali para os países que iam ser colonizados. E outra coisa, né? Essa conferência não preconizou autodeterminação de povo nenhum, pelo contrário, eles legalizaram a invasão desses locais. E outra coisa, não foi a América Latina, né? Foi na África e na Ásia. Conferência de Berlim na África, desculpem. Conferência de Berlim é partilha da África, não tem nada a ver com a América Latina aí. América você liga aos Estados Unidos e a doutrina Monroe e o Big Stick. Então é bom fazer essa divisãozinha desses imperialismos aí, beleza? Letra C. Eu vou lá, hein, maluco? O século XIX viu nascer a pretensa hegemonia estadunidense sobre os países latino-americanos. Certo, tem essa hegemonia? Tem sim. Envolvendo disputas, desde aquela época, entre capitalistas e socialistas. Tacar molesta, peraí. Calma aí, não é bem assim. Socialismo ainda estava nascendo, né? Socialismo nasce ali mesmo, o socialismo científico, né? Aquele que vai pegar fortemente de Karl Marx, ele pega aí da segunda metade do século XIX para frente, né? Então, não tem a ver ainda com essa disputa capitalista-socialista. Aliás, isso é da Guerra Fria, né? Como ele está dizendo aí. Começa mesmo a pegar, valendo mesmo na Guerra Fria, que é no século XX. Massa? Vai, Malu, eu vou, hein? Letra D, os americanos há 2 séculos convivem com a supremacia estadunidense sobre os diversos países do continente, resultando em políticas impositivas como a da boa vizinhança e a aliança para o progresso. Vê só, galera. A boa vizinhança e a aliança para o progresso são formas dos Estados Unidos interferirem, sim, na América, tá? Mas presta atenção, não é uma coisa impositiva, tá? Não é impositiva como o imperialismo. Foram acordos. A boa vizinhança, lembra que foi aquele acordo ali na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tentando se aproximar do Brasil, para convencer o Brasil. Lembra que Vargas estava ali, meio vou para lá, vou para cá, Vargas fascista, né, pensando se apoia a Alemanha, se apoia os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a se chegar no Brasil, conversar no ouvido, e começou essa política da boa vizinhança, né, levou os aspectos da cultura do Brasil para os Estados Unidos, essa mistura para tentar aproximar. Veja que não é uma imposição, né, é uma tática política e diplomática. E a Aliança para o Progresso, já falei para vocês, é do século XX e também são acordos econômicos, não tem nada de positivo nisso. E são do século XX, não do século XIX. Beleza? Letra E, a América sempre foi protegida, resultando na criação, sempre foi protegida, bem, né? Não faz muito sentido isso aí, protegida por quem? Só se for por Deus, se por mais ninguém, né? Resultando, porque quem vem para tomar as coisas, né? Resultando na criação de diversos acordos econômicos e na aliança de todo o continente em torno deles. Calma, sempre que vier essas expressões, todos, sempre, nunca, desconfia, não foram todos os países que se aliaram com norte-americanos. Lembra Cuba aí, é um grande exemplo, hein? Cuba, Nicarágua, houve diversas guerras aí, brigas entre países latino-americanos e os norte-americanos, tá? Apesar do domínio que os Estados Unidos exercem sobre o restante do mundo, danou-se, os Estados Unidos é danado mesmo, né? Enfim, calma, de novo, generalização, o restante do mundo, como se os Estados Unidos, meu Deus, fosse esse poderio que alcançasse todo o planeta, né? Enfim, sobra pra gente aí a letra A, como gabarito, beleza? E aí a gente segue para a 6ª questão, vamos embora, meu irmão. 6ª questão, tá mudo aí, Malu, tá falando, não tô te ouvindo não. Vamos embora. Em 1955, realizada na Indonésia, a Conferência de Bandung. Olha só, isso aí é bom vocês saberem e entenderem a diferença, tá? Conferência de Berlim e Conferência de Bandung. Deixa eu terminar de ler para a gente explicar. Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado movimento dos não alinhados, considerando o contexto do pós-guerra mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Bandung expressava. Então, galera, o que foi a Conferência de Bandung? Presta atenção, hein? A Conferência de Berlim foi uma reunião feita por países europeus para partilhar a África. A Conferência de Bandung é o avesso dessa moeda, é o contrário. Foram países
muitos que estavam tentando se libertar ainda, alguns que já tinham se libertado já no século XX, num período de descolonização, quando esses países começam a se tornar independentes, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí esses países se reúnem na Conferência de Bandung, na Indonésia, para tratar sobre a situação deles enquanto um povo, né? Então aí vem a questão da autodeterminação desses povos, como eles tinham essa percepção que na Guerra Fria, capitalismo e socialismo estavam querendo mesmo era exercer influência na Ásia e na África, então eles declararam que não iam se aliar nem ao capitalismo nem ao socialismo. Então eles declararam isso aí, o movimento dos não alinhados, porque eles viam a influência tanto americana quanto soviética como negativa, né, que só faziam ali invadir e explorar essas regiões. Então a Conferência de Bandung é uma reunião desses países que foram colonizados lá no século XIX e que agora no século XX estão se tornando independentes e que querem agora declarar sua autodeterminação, sua independência, seu não alinhamento, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, por isso surge o termo não alinhados. Você pode botar aí como neutros, tá? É uma vontade de serem neutros nessa disputa. E aí surge também a ideia do terceiro mundo, né? Primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e o terceiro mundo, o resto, né? Então perceba que há essa vontade dos povos de se autodeterminarem, de se tornarem independentes, tá bom? Então é nesse contexto que surge a Conferência de Bandung. Tranquilo? Então vamos ver aí o que é que ele quer saber sobre a conferência. Em 1900... eu já li de novo. Vai lá, é Malu me trollando aí. Vamos embora. Letra A. Uma manifestação. Aí ele pergunta, né, o que é essa conferência que eu acabei de falar para vocês? Uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra. Não. Não há esse reconhecimento. É pelo contrário. É o reconhecimento de que esses países foram explorados e sofreram essa hegemonia econômica dos países capitalistas. Certo? E agora não querem mais isso. Querem ser independentes e autônomos. Então, a letra A não pode ser. Não é um reconhecimento da hegemonia asiática. Tá bom? Letra B, uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e pela Tríplice Entente. Galera, presta atenção, o contexto da Conferência de Bandung é Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Tríplice Aliança e Tríplice Entente é da Primeira Guerra Mundial, tá? Comecinho do século XX. Tá fora de contexto isso aí, não tem a ver, beleza? Letra C. A resistência política contra os confrontos armados entre os países aliados e os países do eixo. Não. Isso aí é a Segunda Guerra Mundial. O que ele está dizendo é que a Conferência de Bandung foram os países ali tentando entrar ou no lado dos aliados ou no lado do eixo. Não. É pós-Segunda Guerra, é depois da Segunda Guerra, é na Guerra Fria. Não tem a ver nesse contexto aí. Letra D, a consolidação da influência socialista no hemisfério oriental, com a redefinição de antigas fronteiras políticas. Também não tem a ver com essa influência, consolidar essa influência socialista. O que eu acabei de falar foi o quê? Que é um reconhecimento desses países de não quererem mais ser influenciados, nem por A, nem por B, nem por americanos, nem por soviéticos. Então, não tem consolidação da influência do socialismo no hemisfério oriental. Tranquilo? É o contrário. É o reconhecimento de que esse hemisfério agora não quer ser mais influenciado. Tranquilo? Agora, na prática, galera, a gente sabe que essa influência aconteceu, né? Terminou acontecendo, mas na vontade, na teoria, no princípio da Conferência de Bandung, eles não queriam isso. Letra E, a tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela Guerra Fria. Perfeito. Sobra para a gente aí a letra E. De fato, a Conferência de Bandung foi a tentativa desses países de não se alinharem a nenhum dos lados, permanecerem autônomos e independentes. Tranquilo? Letra E sobra para a gente aí como questão não, né? Como gabarito. Massa? Vamos embora para a sétima. Letra B. Terminar essa aqui, já Malu volta aí. Letra B, observe os dois mapas. Vamos lá. Letra B não, questão 7, estou ficando doidinho. Temos dois mapas aí. Esse primeiro mapa, já em evidência, mostra para a gente ali, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, ali o laranjinha, onde é a Turquia, Império Otomano. São configurações pré-Primeira Guerra Mundial.
Lembra que Áustria, Hungria, Império Otomano e Alemanha, Império Alemão, entraram juntos na guerra, certo? Contra a França, Inglaterra e Rússia, o Império Russo. São impérios que existiam até a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, esses impérios vão se esfacelar, beleza? Que é o que ele mostra aí no mapinha número 2, tá? Vejam aí os 3 impérios, tipicamente pré-Primeira Guerra Mundial. Então, você vê aí, ó, veja, todo fragmentado. Beleza? Você viu aí nos tratados de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, que os tratados desmembraram esses impérios. O Império Otomano, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro perderam a guerra. Então, vão perder territórios também, certo? Então, os tratados de Versalhes, o tratado de Sykes-Picot, que desmembra e redivide aí o Oriente Médio entre Inglaterra e França, desmembrando o Império Turco-Otomano, o Tratado de Saint-Germain, que desmembra o Império da Áustria-Hungria, tá? E que faz com que surjam novos países ali na Península Balcânica, como vocês estão vendo ali, ó, Iugoslávia, Bulgária, tá? Então esses países se tornam independentes, surgem no pós-guerra. Então o que é que esses 2 mapas estão mostrando? O primeiro, um cenário pré-Primeira Guerra Mundial, e o segundo, um cenário pós-Primeira Guerra Mundial, com os impérios desmembrados devido aos diversos tratados que aconteceram aí no pós-Primeira Guerra Mundial. Massa? Então vamos ver o que danado ele está querendo da gente aí nessa questão. No que diz respeito aos mapas, é correto afirmar que o mapa 1 representa o quê? O mapa 1. Vamos embora. Letra A Europa no início do século XIX, no momento da expansão do Império Napoleônico, que se estende até a Rússia. Eita, Napoleão invadiu a Rússia, foi? Napoleão conquistou a Rússia? Não, né, pô? Nada a ver. O Império Napoleônico não chegou até a Rússia. Massa. Mapa 2 mostra a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Não, é pós-Primeira Guerra Mundial, como a gente já viu. Isto é, em plena Guerra Fria, com o aumento do poder da União Soviética. Se fosse esse mapa 2 aí, você iria ver o mundo dividido entre capitalismo e socialismo, você ia ver a cortina de ferro, você ia ver o muro de Berlim, uma clara referência a um mundo bipolarizado. O que ele está mostrando ali é um mundo extremamente fragmentado, né? Os impérios se fragmentaram, beleza? Letra B, a Europa do início do século XX. Massa, com os impérios russo, austro-húngaro, alemão e otomano, e as potências como França, Reino Unido. Perfeito, foi o que a gente viu no mapa. O mapa 2 mostra a divisão política após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de novos países a partir do fim desses impérios. Perfeito. Tudo que eu já falei para vocês ali no texto é isso mesmo. Primeiro, pré-Primeira Guerra. Segundo, o fim dos impérios, novos países, devido aos processos, né, os acordos ali traçados no pós-guerra. Todos os países envolvidos na Guerra dos 7 Anos, gente, a Guerra dos 7 Anos foi ali entre França, Inglaterra, por domínios ali, enfim, na América, que foi no século XVIII, quase 2 séculos antes disso que a gente está falando, não tem nada a ver, é outro contexto. Beleza? Na Europa, França e Espanha de um lado e outra, a Guerra dos 7 Anos foi a Primeira Guerra Mundial, foi taca a bexiga. Se ele está dizendo que todos os envolvidos na Guerra dos 7 Anos são esses, então pronto, a Guerra dos 7 Anos foi a Primeira Guerra Mundial. Tanto país envolvido. Não faz sentido, né? Tudo desconexo aí. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, enfim. O mapa 2 mostra os países da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Isso aí é século XX, isso aí é pós-Segunda Guerra Mundial também, galera. Certo? Eita, caiu a tampinha aqui, voltou. Segunda Guerra Mundial. Tá? São os acordos aí militares, né, e os pactos de ajuda econômica e militares, no caso aí os militares, né, OTAN Ocidente, Pacto de Varsóvia, influenciado pela União Soviética, tá? Então não tem a ver, não é esse contexto aí. Blocos militares surgidos no contexto da Guerra Fria. Tá certo? Tá certo, mas não é esse o contexto que o mapa está mostrando. Vamos lá, letra D, as transformações geopolíticas das decisões do Congresso de Viena. Não, em 1814 e 1815, reduzindo os territórios dos perdedores, como França. A França nem teve redução de território depois do Congresso de Viena, conseguiu manter uma boa parte, né, se não toda a integridade do território francês. Tá? Então não é Congresso de Viena,
né? A configuração depois do Congresso de Viena é outra, certo? São outras fragmentações com outros domínios, beleza? Domínios ali que, inclusive, geraram os movimentos de unificação da Itália e da Alemanha. É bem, mas bem antes disso aí, beleza? Cadê? O mapa 2 mostra o resultado político da vitória dos aliados da Segunda Guerra, com a União Soviética, a Inglaterra, a França e a Polônia. Não, né? Também não tem a ver com a Segunda Guerra, tem a ver com a Primeira. Não mostra o resultado político da Segunda Guerra, mostra os resultados políticos da Primeira Guerra, o que aconteceu na Primeira e não na Segunda. Beleza? Letra E, o momento final do processo de unificação alemã. Não. Na segunda metade do século XIX, não está falando de processo de unificação alemã com a formação do Segundo Reich. A frase está correta, mas não tem a ver com o mapa não está falando disso. Mas o mapa 2, cadê? Mostra... Oh, meu Deus, apareceu um negócio aqui. Mostra o mapa no final dos anos 70. Não, com a queda do Muro de Berlim e as repercussões do fim do avanço soviético. Anos 70. Não. O mapa mostra o pós-Primeira Guerra Mundial. Não está, como eu disse a vocês, ele não está mostrando o fim do Muro de Berlim, ele não está mostrando essa bipolarização, essa desfragmentação da União Soviética, por exemplo. Ele não está mostrando isso. Ele está mostrando os resultados do fim da Primeira Guerra Mundial, única e simplesmente, tá bom? Então, sobra para a gente aí a letra B como o gabarito. Bom, vamos lá, Malu, questão 8. Então, pessoal, vamos agora, né, para a 8ª questão, já chegando no finalzinho, tá trazendo, então, esse enunciado aí para a gente. A 8 de janeiro de 1918, o presidente Wilson, num discurso ao Congresso dos Estados Unidos, estabeleceu um programa de paz para a Europa baseado em 14 pontos, na aparência democráticos e liberais. Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar? No pós-guerra, né, o presidente Wilson, como o próprio enunciado está dizendo, ele vai criar os chamados 14 pontos de paz, ou os 14 pontos Wilson, né, que seriam as propostas deles, né, de como firmar esses acordos no período pós-guerra, né, de modo mais justo, né, proporcional e evitando, então, que posteriormente, né, se formassem novos conflitos. Como a gente sabe, né, o grande e mais famoso Tratado de Paz do pós-Primeira Guerra Mundial foi, na verdade, o Tratado de Versalhes, pessoal. Então, o tratado, esses 14 pontos aí de Wilson, eles não chegaram, de fato, a entrar em vigor. Então, a gente vai ter, de fato, como carro-chefe desses tratados de paz, o Tratado de Versalhes, que, diferentemente dos 14 pontos de Wilson, que vão buscar, né, ser uma proposta mais justa, proporcional, o de Versalhes não, vai culpabilizar a Alemanha, vai exigir da Alemanha uma indenização descabida. A Alemanha, como a gente viu também nas questões anteriores, vai perder territórios, vai perder colônias. Então, o Tratado de Versalhes, ele tem certas semelhanças com os 14 pontos de Wilson, né? Como, por exemplo, a criação de um órgão internacional. Lembra que pós-Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a criação, né, da Liga das Nações. Essa criação de um órgão internacional também era uma proposta dos 14 pontos de Wilson, mas esses tratados não são iguais, pessoal. Lembra que o Tratado de Versalhes, como eu estou sempre batendo nessa tecla, ele não vai ser essa proposta proporcional, justa, como os 14 pontos de Wilson. O Tratado de Versalhes vai trazer para a Alemanha, né, essa culpabilização, essa indenização desproporcional, né, essa perda de territórios. Então, se alguma questão posteriormente disser para vocês que o Tratado de Versalhes foi pautado exatamente igual como os 14 pontos de paz ou os 14 pontos do presidente Wilson, está incorreto, tá bom? Então, esse é o contexto, né, que o enunciado está trazendo para a gente, a criação, então, desses 14 pontos, né, desses 14 pontos de paz, né, de Wilson, que é as propostas dele de como deveriam seguir, né, esses acordos pós Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá para o comando da questão. Leia os 4 itens abaixo e depois assinale, de acordo com as alternativas apresentadas, quais constavam no programa de paz do presidente Wilson. Ou seja, esses 4 pontos que a questão está trazendo aqui para a gente, quais dessas estão dentro desses 14 pontos de paz de Wilson e quais não estavam. A primeira, liberdade de navegação nos mares
Tá dentro, sim, então a primeira aí tá correta, pessoal. Os 14 pontos vai defender, né, o fim desses acordos secretos, liberdade de navegação, né, nos mares, uma maior liberdade de comércio, redução de armamentos, né, o direito dos povos à autodeterminação. Então tá aí correto, sim, a primeira, né, a liberdade de navegação nos mares. Vamos para a segunda. Remoção de barreiras econômicas e estabelecimento de condições de igualdade de comércio entre todas as nações. Novamente, está correto, né? Como eu falei, além dessa liberdade de navegação nos mares, também vai propor uma maior liberdade dentro do setor econômico, dentro do comércio, né? Então, a remoção, né, dessas certas barreiras econômicas. Então, preste atenção que é um tratado que está buscando ao máximo, né, propor uma certa convivência, né, mais harmoniosa, justa e proporcional, para justamente evitar que no futuro, né, houvesse um novo conflito. A gente sabe que isso infelizmente ocorreu porque a Segunda Guerra Mundial, né, tá aí. Então vamos aí para o terceiro. Devolução dos territórios da Alsácia-Lorena à França. Está correto, um dos 14 pontos é justamente a evacuação das tropas alemãs dos territórios, né, da Alsácia-Lorena, né, da França. Então, o terceiro também está correto, tá tudo correto até agora. A quarta e última, criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, né, o BIRD. Gente, aí é que está a pegadinha. O BIRD, ele foi criado, na verdade, em 44, né, num contexto já de Segunda Guerra Mundial, né, justamente para a formação de um banco ali para auxiliar na reconstrução dos países europeus, né, que vão estar arrasados dentro desse contexto também de Segunda Guerra Mundial. Então, o BIRD, ele não tem relação com os 14 pontos de paz, não vai ter relação aí direta com a Primeira Guerra. O BIRD vai surgir dentro de um contexto de Segunda Guerra Mundial, em 1944, e lembra aí, né, que o próprio enunciado fala que os 14 pontos de Wilson são de 1918. Então, a única que está incorreta, pessoal, aí é a afirmação 4. A 1, 2 e 3 estão corretas, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter aí como gabarito, então, a alternativa D, 1, 2 e 3 corretas. Então, lembra? Propostas de Wilson, propostas dos Estados Unidos de como firmar esses acordos pós-Primeira Guerra Mundial, de um modo mais proporcional, mais justo, buscando evitar, né, o surgimento, então, de um novo conflito. A próxima questão, né, a nona. Observe as charges sobre o Tratado de Versalhes. Essa é muito interessante, pessoal. É aquela famosa frase, uma imagem vale mais, né, do que 1000 palavras. Então, lembra do que eu falei, né, agora há pouco na questão 8ª, lembra que o Tratado de Versalhes, né, ele vai ignorar diversos pontos, então, do Tratado de Wilson e vai propor, né, justamente para a Alemanha, uma culpabilização descabida. Então, vai culpar basicamente a Alemanha pela eclosão da Primeira Guerra, vai promover, de fato, basicamente uma política punitiva, né? A Alemanha vai perder território, vai ter que pagar uma indenização muito alta. Então, isso vai acabar criando na Alemanha um sentimento de indignação, de revanchismo, porque, poxa, imagina aí vocês, né? Imagina se vocês fossem alemãos, se vocês iam também aceitar um tratado tão descabido como esse, não é? Então, isso, pessoal, o Tratado de Versalhes, ele vai ser um dos importantes fatores justamente, né, nesse período entre guerras, nesse período entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, vai ser um dos fatores justamente para a criação, né, o fortalecimento, o surgimento do nazismo na Alemanha. Então, o nazismo ele vai surgir justamente dentro desse discurso de extrema nacionalismo, de hipervalorização do Estado alemão, de política expansionista territorial, de revanche, né, de indignação com a França. Então, é isso que a charge, pessoal, está trazendo para a gente. Então, perceba que aqui, eu estou passando o mouse aqui em cima, aqui é o Tratado de Versalhes, né? E aí, quem está saindo, né, desse desenrolar do Tratado de Versalhes é justamente Hitler e o seu partido. É justamente o nazismo surgindo, né, como consequência, surgindo desse pano de fundo do Tratado de Versalhes. Justamente pelo tratado ter essa culpabilização, essa cobrança, né, essa punição descabida com a Alemanha. Então, esse contexto da Alemanha, entre outros fatores, do Tratado de Versalhes, é que vai criar ali a sementinha para o nazismo, para a figura de Hitler, para esse discurso de hipervalorização da Alemanha, de revanche, de expansão territorial, ok?
Então, aí tem a relação entre o Tratado de Versalhes e o surgimento, então, da figura de Hitler e do nazismo. A charge estabelece uma relação entre... Eita, basicamente já dei a resposta para vocês, pessoal. Alternativa A humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra e a ascensão do nazismo. Exatamente. Por que a humilhação da Alemanha? Justamente devido às medidas impostas com o Tratado de Versalhes, né, que vai justamente humilhar a Alemanha, propor uma indenização muito alta, né, culpar a Alemanha, e aí desse cenário de humilhação da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, é que a gente vai ter, nesse período entre guerras, a ascensão do nazismo, pessoal. Então, tá aí correto, então. Temos já como gabarito a alternativa A. A alternativa B, o grande poderio bélico da Alemanha e suas conquistas durante a Primeira Guerra. Gente, aquela charge, em momento algum, ela está fazendo alusão a um poderio bélico da Alemanha ou à conquista da Alemanha na Primeira Guerra. Muito pelo contrário, não está ali falando questão de território em relação a ganho de território, muito pelo contrário. Está mostrando ali o Tratado de Versalhes que fez com que a Alemanha perdesse territórios, pessoal. Então tá aí errado, não fala de poderio bélico, tá bom? E também a Alemanha vai perder territórios com esse tratado. Alternativa C, a derrocada da Alemanha nazista e a condenação dos crimes da Segunda Guerra Mundial. Vê, isso aqui está sendo um pouco atemporal, um pouco anacrônico, pessoal. O contexto... Eita, coloquei na cor errada aqui. O contexto da charge, pessoal, é justamente esse período entre guerras, esse período pós-Tratado de Versalhes e o surgimento, a ascensão do nazismo. Isso aqui na alternativa C é mais um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, dentro da Segunda Guerra já, tá bom? Então aqui é um contexto posterior ao que a charge está trazendo para a gente, tá bom? Então não tem nada a ver. Corta também a alternativa C. Alternativa D, a paz sem vencedores da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do Partido Nazista. Gente, a segunda parte está correta. Está mostrando a charge justamente, né, o crescimento, essa ascensão do nazismo, do Partido Nazista na Alemanha. Mas não a paz sem vencedores da Segunda Guerra Mundial. A charge, apesar de trazer a figura de Hitler, apesar de trazer o Partido Nazista, está contando um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Tratado de Versalhes e justamente a ascensão do nazismo nesse período entre guerras. Então, não é esse contexto de Segunda Guerra Mundial ainda, de fim de Segunda Guerra. Corta também, então, né? A alternativa D, está errada também. A alternativa E, o auge do Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana e a crise partidária no país. Gente, novamente, não tem nada a ver com a questão do Império Alemão, muito menos com a questão da Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Isso é antes, né, justamente naquele contexto, início do século XX, então não tem relação com a questão do Tratado de Versalhes, não tem relação com esse pós-Primeira Guerra, não tem nada a ver com o que a Charge está trazendo para a gente, e não é a crise partidária no país, pessoal, está mostrando justamente o fortalecimento e o crescimento do Partido Nazista. Então, a gente vai ter, então, como gabarito aí, a alternativa A, vai estar relacionando o Tratado de Versalhes, essa humilhação da Alemanha, com o surgimento, nesse período entre guerras, os reflexos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira durante o governo de Venceslau Braz, veja que nome maravilhoso, Venceslau, para você botar no seu filho, ocasionaram, galera, lembra aí, ó, fim da Primeira Guerra Mundial, ali é o espinão, né, começou a Primeira Guerra Mundial, lembra sempre, ó, aconteceu guerra, os países envolvidos na guerra, eles tendem a direcionar todos os seus recursos, toda a sua indústria, todas as suas forças para a indústria bélica, tá? Então, os diversos outros produtos ganham menos importância, tá? E, além do mais, eles deixam de produzir e de vender também para os países que costumeiramente vendiam, como o Brasil, as manufaturas. O Brasil comprava essas manufaturas da Europa, mas a Europa está em guerra, não está mais produzindo como antes. E sobra o que para o Brasil? Bom, se a galera não traz para cá, a gente vai ter que produzir. Então, o Brasil começou a produzir os produtos que antes ele comprava. O nome disso, anota aí, é substituição de importações. É industrialização por substituição por substituição de importações. Ou seja, o Brasil começou a se industrializar porque teve uma necessidade
né, devido à carência do mercado europeu no fornecimento. Então, o Brasil passou a ele mesmo a produzir esses produtos. Então, isso a gente chama de substituição de importações. O Brasil passou a substituir as importações, ele mesmo produzindo agora. Então, óbvio, isso tem um ponto extremamente positivo para a indústria brasileira. Vamos embora ver aí qual é a questão correta. A letra A. O aumento do déficit orçamentário. Galera, não, né? Veja só, o Brasil passou a se industrializar. Um surtozinho assim, a gente não pode falar de industrialização ainda pesada, só com Vargas é que começa isso, mas já há um impulso na indústria brasileira, então não é déficit, não, pô. A indústria brasileira se recupera, né? É bom para a economia brasileira, porque ele agora está produzindo e vendendo, né? O que a Europa vendia antes. Então ele substitui a Europa nesses produtos, então não há déficit, pelo contrário. Pois para corrigir os problemas financeiros do governo anterior, Venceslau Braz teve de recorrer a um novo fundo em LOA. Não, veja, fundo em LOA é o empréstimo, tá? O empréstimo que Campos Salles fez, veja, Campos Salles assume a presidência do Brasil logo depois de uma sucessão de tragédias aí na República Oligárquica, no sentido econômico, na República da Espada, desculpa, no sentido econômico, né? O encilhamento, por exemplo, de Rui Barbosa, que desgraçou a economia brasileira, né? A economia brasileira ficou perto de falir mesmo, de quebrar. Então, Campos Salles pegou uma herança muito pesada, né? Muito complicada economicamente. Então, ele precisou reunir os credores do Brasil, né? Como Inglaterra, principalmente, para tentar renegociar a dívida que tinha. Então, foi um empréstimo. O Brasil estava ruim, precisou de um empréstimo, isso é o fundo de LOA. E foi lá falar com os credores e ganhou um prazo de 10 anos para pagar, enfim, e recebeu um pouquinho mais também. Beleza? Então, é uma situação onde o Brasil estava ruim e precisou de empréstimo, estava ruim economicamente. Aqui é o contrário, o Brasil está bem economicamente. O Brasil não está pedindo empréstimo, pelo contrário, o Brasil está produzindo as próprias manufaturas que precisa e, por vezes, até exportando. Beleza? Dependendo da necessidade do mercado internacional. Tranquilo? Então, não pode ser a letra A de jeito nenhum. Vai lá, maluco. É aí nessa? Vamos. Então, pessoal, justamente isso que o Tiago está falando. A gente vai ter, né, ao longo da história do Brasil, pequenos surtos, né, industriais, industrialização de fato, né, esse processo mais estrutural e pesado, a gente só vai ter posteriormente com Vargas. Então, vamos lá, né, para essa questão. Alternativa B, pessoal, a ampliação da produção industrial brasileira. De fato, a gente vai ter essa ampliação, porque agora a gente não pode mais depender, né, da importação da produção industrial europeia, porque, como o Brian falou, eles vão estar dentro desse esforço bélico de Primeira Guerra Mundial, então agora que a gente vai ter que se virar e criar, né, fazer a nossa própria demanda, então essa primeira parte está correta aí, e a criação de novas fábricas para suprir o mercado nacional, devido à queda das importações de produtos industrializados estrangeiros. É exatamente isso, pessoal. A B aí, então, está como gabarito, é esse surto industrial brasileiro, esse fortalecimento, esse crescimento ali da nossa própria indústria, porque a gente não podia mais depender, né, da importação dos produtos industrializados estrangeiros, principalmente os europeus, porque eles vão estar dentro desse esforço de guerra, não vão mais produzir a mesma quantidade de produtos, não vão ser mais os mesmos preços, então a gente é que tem que, dentro desse contexto, né, manter a nossa própria demanda. Então, está aí correto, então, gabarito, alternativa B. Vamos para o próximo, alternativa C. Vai? Quer dizer? A sensível diminuição na produção industrial brasileira. Gente, como o Tiago falou, é um momento legal para a nossa economia. A gente está tendo um surto industrial, um crescimento da nossa indústria. Então, não é uma sensível diminuição na produção industrial brasileira. Na verdade, a gente está tendo um fortalecimento e um aumento, tá bom? Devido à enorme evasão de mão de obra das indústrias, pois grande contingente de operários foi enviado como soldados para lutar no conflito. Tá, Cacibola, tá tudo errado aí, né, gente? Lembra também que o Brasil ele vai ter uma participaçãozinha ali na Primeira Guerra, mas uma coisa bem discreta, né? E vai ser só no finalzinho, então não vai ter essa grande evasão de mão de obras das nossas indústrias, que vai diminuir a nossa produção, muito pelo contrário. Para a indústria brasileira do período, pessoal, vai ter um surto, vai ter um fortalecimento. Então também está errado aí a alternativa C. Vamos nessa. Letra D. O aumento de empréstimos. Eu já falei na primeira, não tem empréstimo. Né? Não é que não tem empréstimo, mas não é essa necessidade de empréstimo como se o Brasil tivesse quebrado. Não é isso. Certo? O aumento de empréstimos
e investimentos em diversos setores da nossa economia. Também não é necessariamente isso aí. Tá? O que há é o Brasil se recuperando pelas próprias pernas, aí, substituindo a importação que vinha da Europa. Lembra que os países estão em guerra, quebrados. Tá? Então, é difícil para esses países investirem seus capitais em outros. Tá? Então, cuidado com isso aí. Cadê? Da nossa economia, por parte de banqueiros e industriais estrangeiros. Tá? Então, não tem como, os caras estão em guerra. Pô. Temerosos dos rumos do conflito mundial, passaram a investir no Brasil. Não, tá? Não faz sentido, não tem conexões aí com a situação real, que era o Brasil se recuperando com sua indústria, né? E não precisamos necessariamente dessa ajuda, como está sendo dito aí na questão. Tá bom? Então, letra D não pode ser também. Letra E, a drástica redução dos investimentos no setor industrial. Oxente, que nada a ver, pô, nada a ver. Veja que é o contrário. Se o setor industrial começou a crescer devido à produção das manufaturas, é óbvio que vai haver não uma redução, um aumento desse investimento no setor industrial. Beleza? Porque o Brasil precisa agora produzir o que antes comprava. Então, não tem como ser uma queda, né? E a queda de sua produção? Não, é o aumento. Uma vez que o governo brasileiro incentivou os produtores agrícolas a aumentarem as safras a fim de abastecer o mercado externo, e misturou tudo, não tem nada a ver, tá? O que há aí é, de fato, um aumento no investimento industrial e um aumento, consequentemente, da produção. Aqui está se falando de indústria, não está se falando de agricultura, enfim, de mercado agrícola. Está falando da indústria brasileira que voltou, que começou a se sobressair devido a essa situação da guerra. Tá bom? Então, a letra E também não pode ser, fica aí sobrando a letra B, como gabarito da questão 10. Beleza? Então, a gente vai embora. Contribuímos aí nessa reta final, em segura as pontas aí, tá chegando no final já. É importante manter a atenção, descansar também, mas vamos embora, resolvendo essas questões que também é muito importante resolver a questão que você aprende como a prova funciona. Tá bom? E é sempre um prazer inenarrável, indizível, inominável participar aqui com o Malu das resoluções. O que falar depois de toda essa poesia, depois de toda essa arte de Thiago? Então, pessoal, a gente está na reta final, mas a gente está passando por tudo isso com tranquilidade, um passo de cada vez, não esqueçam nunca disso. Então, vão acompanhando as resoluções, é 1 horinha, é bom, como o Thiago falou, para vocês poderem ver como é que esses assuntos são vistos na prática, né? Nessas questões de vestibular. Percebam que é sempre muito mesclado, né? Sempre relacionado à questão do neocolonialismo, com a questão da eclosão da Primeira Guerra, como é que isso também vai acabar, né, influenciando a economia do Brasil, tá bom? Então, perceba que está tudo sempre muito relacionado. Então, é isso. Qualquer coisa durante a semana, eu e Thiago estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, é isso. Cuidem da cabeça de vocês também, vejam as resoluções, mas também vão ver uma Netflix depois, tá bom? Cuidem de vocês, ok, pessoal? Então é isso. Boa semana, bom descanso. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Irem, hein? Um abraço.